Será que as obras de arte daquele século XVI nunca denunciaram o colonialismo? Ou será que éramos nós que nunca enxergamos o evidente? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Teve uma exposição que eu acabei de visitar no Museu Thyssen, que explora essas duas facetas através da sua coleção, da coleção do próprio museu, e de uma outra chamada TBA 21 com obras contemporâneas. Vem aqui, vem visitar comigo, vem! O primeiro objetivo do colonialismo: se apropriar de coisas que não são suas, que pertencem ao outro, e pagando uma miséria, ou melhor ainda, não pagando nada através da escravidão. Então nós vamos ter pessoas extraindo produtos da sua própria terra grátis, se a gente estiver falando de indígenas, de povos nativos, ou de terras alheias, dentro de um sistema mercantil nefasto aí do século XVI. Integrado por pessoas escravizadas, África, recursos naturais, América, e produtos manufaturados, Europa. E nesse século XVI, nessa ânsia louca de se apropriar do que é do outro, nós vamos ter o desenvolvimento de uma logística brutal, constituída por navios, mas não só os navios, não bastava, né, só ter os navios. Então nós vamos ter instrumentos de navegação sendo desenvolvidos, bem como ciências. A gente pode falar, por exemplo, da cartografia. E é interessante a gente ver isso tudo refletido nas obras de arte, como aqui. Então se percebe que os mapas, os globos, eram objetos desejados, tanto que aparecem em naturezas mortas como essa de Van der Heyden, de 1711. A apropriação, ela não vai se restringir aos recursos naturais. Também vão ser apropriados bens culturais que vão ser não só apropriados, mas ressignificados, como é o caso dessa natureza morta de um dos maiores artistas do gênero, onde nós temos essa tigela chinesa que originalmente tinha uma função sagrada. E aqui, para que ela serve? Ela serve como açucareiro. E açúcar, aliás, que era outro produto levado das colônias. Aqui no lado a gente tem uma taça Nautilo, super na moda a partir da segunda metade do século XVI, entre as pessoas, claro, né, com muito dinheiro, porque era um objeto de luxo. Estavam constituídas essas taças por uma concha de nautilo, que era um molusco que vinha da Indonésia ou do Caribe, e essa concha ela estava incrustada num suporte de prata dourada e ainda decorada com pérolas raras e exóticas, principalmente das colônias caribenhas. Essa obra contemporânea também fala do extrativismo, que infelizmente perdura até os nossos dias. Esteticamente é muito maravilhosa, e ela foi criada pela artista colombiana Noemi Pérez em 1964. Que desenha com carvão essa frondosa selva de Catacumbo e que na atualidade está bastante destruída pelos incêndios florestais. E aí nós temos esses lindos urubus bordados, gente, era lindo demais, eram lindos demais. Outro ponto importante é a construção racial do outro. Sendo inferior vai receber uma categoria de ser selvagem. Então eu vou ter o quê? O colonizador vai ter o dever moral de civilizá-lo para que ele possa avançar. E se você pensar bem, o cristianismo ajudou a fortalecer essa narrativa, porque de entrada, se esse outro não fosse cristão, já entrava na categoria de ser primitivo. E esse ser primitivo, selvagem, vai ser pintado, desenhado, convertido em gravura para um público europeu ávido por conhecer essa novidade. E aqui nós estamos diante do primeiro artista brasileiro, Paulo Nazaré, que nessa série intitulada Etnografia Branca, trabalha o afã do colonizador em conhecer o colonizado para poder melhor dominá-lo. Então ele vai na internet e pega essas imagens de povoados africanos e imprime essas imagens em papel algodão. E aí o primeiro insight, porque ele vai remeter a milhares de africanos escravizados que foram levados para a América do Norte para trabalhar onde? No cultivo do algodão.
Mas essas imagens, elas não são nítidas, parecem como desfocadas, porque o que o colonizador pensa saber sobre outro, e inclusive exibe em seus museus etnográficos, também carece de transparência, de nitidez. É um recorte realizado com as lentes eurocêntricas. Para que essa imagem seja ainda menos clara, ele introduz esses círculos de giz branco e fum, usado habitualmente pela comunidade Olokumi da Nigéria, e que para mim também me remetia àquela imagem, né, do novelo de algodão. Os colonizadores vão levar esses seres que eles consideravam inferiores, primitivos, selvagens, também para os seus territórios, mas de forma diferente. Por quê? Por exemplo, nos Países Baixos, no século XVII, que era, né, a grande potência comercial europeia, a escravidão era legal nas colônias, eles usavam essa mão de obra escravizada, mas no seu território era ilegal. Mas então como que aparece esse jovem nesse quadro ambientado na Holanda? No norte da Europa, os africanos costumavam servir de companhia às classes mais altas, quase um produto de luxo, portanto um símbolo de status social. Não eram escravos no sentido mais estricto do termo, porque eles podiam casar, formar família, mas mesmo assim eram considerados inferiores. De forma crua, podemos dizer que eram vistos como objetos. O Frans Hals faz com que esse jovem negro nos olhe, estabeleça contato com a gente e assim pareça o personagem mais natural da cena diante de toda essa artificialidade coreografada desse matrimônio. Por outro lado, em vários países europeus, a mão de obra escravizada não era ilegal, ou seja, você ter escravos como um dos seus bens não era ilegal. Por exemplo, Portugal, França, Espanha. Na Espanha, o Velázquez, ele tinha um escravo que depois ele concedeu a liberdade e também se converteu em artista, que era o Juan de Pareja, que ele até pintou também, em uma das suas obras aparece. Na Itália tampouco era ilegal, tanto que nas cidades italianas muitos eram utilizados como ajudantes de artesãos, artistas mesmo, assim, né, pintores, escultores, como no caso também, né, foi na Espanha, e até de músicos. Ou seja, esses escravizados tinham alguma formação artística, é isso que a gente vê aqui nessa tela. Onde esse jovem negro segura uma partitura, o que sugere que ele conhecia a linguagem musical. Lindo, né? Mas quando a gente se aproxima do quadro, olha o que ele tem no pescoço. Sim, um colar de escravo. E se você olhar bem, vai perceber que ele está numa escala inferior à do seu proprietário. Isso ajuda o quê? A marcar ainda mais essa hierarquização racial da época. Tá vendo como os quadros falam? Evasão às novas Arcádias, né? Então essa coisa do colonialismo, de ir civilizar, novamente essa palavra, civilizar, esses paraísos aí, selvagens. E isso vai ser utilizado como justificativa para que o europeu possa se apropriar tanto dos bens materiais quanto humanos nesses novos continentes. E é interessante a gente pensar que tem um gênero da pintura que parece tão inofensivo, mas vai ajudar a ocultar a violência colonial, que são... Qual é esse gênero? O gênero das paisagens. Você pensa, paisagens, né, idílicas, bucólicas, mas onde voluntariamente se exclui todo o lado perverso da colonização. Tudo isso é silenciado. E a gente já estudou, né? Quem é brasileiro já estudou várias dessas paisagens na escola, através das obras de um artista europeu que esteve em terras brasileiras, que é o Frans Post. Mas como que silenciava? O que ele fazia? Olha essa obra aqui que estava nessa exposição. Um grupo de africanos em primeiro plano que parecem desfrutar dessa nova Arcádia, e ninguém diria que eles trabalhavam à exaustão e eram tratados como animais. Até parece que o convívio entre o colonizador e o escravizado era uma maravilha, todo mundo integrado. Corpo e sensualidade. Como você deve imaginar, o colonialismo está inserido dentro do patriarcado e, portanto, o corpo da mulher também vai ser dominado. Né? Que novidade! E mais do que isso, vai virar um bem de livre disposição do colonizador. E as obras de arte
vão mostrar no outro aquilo que era proibido no próprio, ou seja, no país colonizador. Então, quando a gente fala de desejo, sensualidade, que isso não podia, né? As mulheres dignas não podiam desejar, não podiam ser sensuais, só aquelas que não eram dignas, que não tinham honra. Então, nós vamos ver na arte muitas obras que vão retratar tudo isso, mas lá no outro. Por isso que eu falei fora do próprio, né? Então, na América Latina, na Ásia. E vamos ter uma loucura ocidental por pinturas de haréns. Só que esse harém totalmente fora da realidade, porque as mulheres não andavam nuas o tempo todo, tinham uma vida muito mais normal do que essa fantasia aí ocidental. Inclusive, existiam diferenças de classe no próprio harém, elas sequer conviviam todas juntas em razão dessas diferenças de classe. E é sobre essa fantasia ocidental que trata a obra contemporânea da artista turca Inci Evner, neta de uma das últimas mulheres obrigadas a viver em um desses haréns. Esse vídeo instalação era genial, era uma construção em 3 atos. Primeiro ato, ela pegou a gravura do Antoine Aynaci Meilin do álbum Viagem Pintoresca a Constantinopla, Imagens do Bósforo. Ele esteve morando em Constantinopla por 18 anos a convite do sultão. Portanto, como ele conviveu nesses espaços por tanto tempo, elas não estão nuas. Mas parece que não povoam esse ambiente, estão como abduzidas. Segundo ato, nossa artista retira todos os personagens da gravura. Terceiro ato, ela inclui imagens de figuras femininas que, através dos seus movimentos, sugerem a possibilidade da resistência. Olha a fala da Inci Evner. Ao penetrar no harém, quero colocar em movimento o indomável e fazer com que essas imagens congeladas se movam para abrir a possibilidade de resistência. As 2 obras contemporâneas falavam dessa resistência. Uma delas do brasileiro Maxwell Alexandre. Essa obra forma parte de uma série maior que se chama Chuva Dourada, Pardo é o Papel. Pardo é uma das 5 nomenclaturas utilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no censo. É um termo complicado, muitas vezes pejorativo, mas que também faz referência a um tipo de papel, um papel barato e que o artista encontrava facilmente na favela da Rocinha, onde ele nasceu. Nessa série ele usa esse papel, mas dispõe seus personagens negros, tradicionalmente condenados à categoria de subordinados, em cenários e com objetos que mostram o quê? Seu empoderamento. Homer Burden, ele nasceu no Harlem, que foi centro de uma resistência muito legal na década de 1920, 1930, que ficou conhecida como Renascimento do Harlem, e a família do nosso artista formou parte desse movimento, então você pode imaginar que ele está imbuído desse movimento, né? Que ele estava aí de forma ativa no movimento. E ele vai trabalhar com diversas linguagens, mas eu tenho uma quedinha pelas colagens, e na mostra a gente tinha essa. Onde os personagens levam máscaras africanas, que destacam essa sua identidade. As mãos são grandes. Em outros quadros de outros períodos, essas mãos são grandes, os pés, para revelar esse trabalho braçal, né, que vai prepondera sobre o trabalho cerebral, mental. Mas no caso aqui do Burden, ele faz isso como uma referência ao espírito de comunidade, de solidariedade entre essas pessoas. A visita acabou, mas esse foi apenas um recorte, tá? Que eu fiz, uma seleção aí de algumas obras dessa exposição incrível que você pode visitar até dia 20 de outubro no Museu Thyssen em Madrid, que aliás é um dos meus museus favoritos da cidade. E aí, você conhece algum artista que trabalha de forma direta com essa questão da colonização? Me conta aí nos comentários. E hoje eu vou te deixando aqui das Canárias com aquele beijo no teu coração.